Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer aí uma análise de uma decisão do TSE que foi muito comentada não apenas no mundo jurídico, mas também no mundo da política. Estou falando sobre a perda do mandato do então deputado federal Dalton Dallagnol. É um tema que com certeza traz diversas análises, diversos artigos importantes para o seu concurso do TSE. Se você caiu aqui de paraquedas, eu me apresento. Eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito e neste canal a gente vai trazer informações importantes, dicas relevantes, tudo para otimizar a sua preparação para o concurso público. Se não está inscrito, se inscreve nesse canal e fortalece essa comunidade. Vamos lá, pessoal. Nós tivemos então uma decisão do TSE que decretou a perda do mandato do então deputado federal Dalton Dallagnol. E eu quero trazer aqui uma análise técnica, jurídica, para contribuir para a sua preparação, para contribuir com o estudo do direito eleitoral. E o primeiro tema que eu quero trazer para vocês é sobre o chamado registro de candidatura. Antes de falar do registro de candidatura propriamente dito, quero trazer para vocês que nós temos, no início do processo eleitoral, a chamada convenção partidária. É na convenção partidária que o partido político vai escolher aquelas pessoas que irão se candidatar para um mandato eletivo. Nós tivemos, então, uma convenção partidária que selecionou o Dalton Dallagnol para concorrer a um cargo político. A partir deste momento é que nós vamos ter o chamado registro de candidatura. E este tema ele está previsto no Código Eleitoral, registro de candidatura. Para quem é que deve ser direcionado o registro de candidatura? Obviamente para a Justiça Eleitoral, mas a gente vai ter uma análise a depender do cargo. Se eu estou falando de um cargo para prefeito, vice-prefeito ou vereador, eleições municipais, portanto, eu irei direcionar o meu pedido de registro de candidatura para o juiz eleitoral. Se eu estou falando de deputado estadual, deputado federal, governador, vice-governador, senador, eu irei direcionar o meu pedido de registro de candidatura ao Tribunal Regional Eleitoral. E, por fim, presidente, vice-presidente ao TSE. Então, Dalton Dallagnol, ele queria concorrer ao cargo de deputado federal, portanto, ele direcionou o pedido do registro de candidatura dele ao TRE do Paraná, uma vez que ele iria concorrer para o cargo de deputado federal no estado do Paraná. A partir deste momento, nós vamos ter, então, a Justiça Eleitoral publicando um edital informando os nomes das pessoas que querem concorrer a um determinado cargo político, no caso, o deputado federal Dalton Dallagnol. Nós tivemos a publicação do edital, onde se abre um prazo para uma ação de impugnação de registro de candidatura. Importantíssimo. Ação de impugnação de registro de candidatura. O artigo 3º da Lei Complementar 64/90, que trata das inelegibilidades, é quem vai trazer os legitimados, partido político, o Ministério Público, enfim, os legitimados para ingressar com essa ação de impugnação de registro de candidatura. Nesta ação, a gente tem que avaliar se há o preenchimento das condições de elegibilidade que estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, outro artigo importante, 14, parágrafo 3º. Ali vai trazer como condição de elegibilidade a filiação partidária, o domicílio na circunscrição eleitoral, a idade mínima a depender do cargo para o qual você queira concorrer. Além de se avaliar as condições de elegibilidade, a gente vai ter que observar se há, eventualmente, a incidência de uma situação de inelegibilidade. E aí a gente entra no tema das inelegibilidades. As inelegibilidades, elas estão previstas na Constituição Federal. Nós temos, por exemplo, a inelegibilidade absoluta do analfabeto. A gente tem algumas inelegibilidades relativas, como por motivo de parentesco, por exemplo. Mas além das inelegibilidades previstas na Constituição Federal, o próprio artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, diz que uma lei complementar poderá trazer outras situações de inelegibilidade. E nós temos aí a Lei Complementar 64/90.
Lei complementar contemplará outras situações de inelegibilidade para defender a moralidade administrativa, a probidade na administração. Isso é o que diz o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. E com base nesse artigo 14, parágrafo 9º, é que foi editada a Lei Complementar 64/90. Essa Lei Complementar 64/90 foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135/2010, e nós temos nessa lei diversas situações de inelegibilidade. O partido político específico, partido da mobilização nacional e uma federação partidária ajuizaram a ação de impugnação de registro de candidatura, alegando que o Dalton Dallagnol ele se enquadrava em uma das situações de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64/90. Na verdade, foram alegados duas alíneas, a alínea G e a alínea Q. A alínea G se aplicaria ali para uma eventual situação de improbidade administrativa, que foi alegado que o Dalton Dallagnol, na época da Operação Lava Jato, ele estava gerindo recursos orçamentários em que ele haveria sido enquadrado ali a partir da concessão de diárias, enfim, ele haveria sido enquadrado em uma situação de improbidade administrativa, e por isso ele foi inclusive condenado no âmbito do Tribunal de Contas da União. Mas eu não vou me adentrar nessa linha G, não vou me alongar nela, porque o TSE não considerou essa situação, uma vez que teria que ter sido ato doloso. Isso porque a Lei de Improbidade Administrativa fala em ato doloso. Tema importante, pessoal. Lei de Improbidade Administrativa, lá no direito administrativo. O que o TSE considerou foi justamente a linha Q. A linha Q. Mas antes de entrar na decisão do TSE, vamos lá. Dalton Dallagnol, ele teve o seu registro de candidatura impugnado por uma ação de impugnação de registro de candidatura. Esta ação foi protocolada, então, por um partido político e por uma federação partidária. Federação partidária também é um tema importantíssimo para o concurso unificado do TSE. Veja o artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos. Tema novo, tema de 2021, com probabilidade altíssima de ser cobrado no seu concurso. Então, um partido político e uma federação partidária ajuizaram, então, essa ação de impugnação de registro de candidatura perante o TRE do Paraná, já que estamos falando aí de uma pessoa que queria concorrer ao cargo de deputado federal, e aí nós temos a análise perante o próprio TRE, e aqui o TRE do Paraná. Desta decisão do TRE do Paraná, uma decisão que deferiu o registro de candidatura, é possível um recurso. Para falar de recurso, a gente tem que conhecer dois artigos da Constituição Federal. O artigo 121, parágrafo 3º e parágrafo 4º. O parágrafo 3º, ele fala da irrecorribilidade das decisões do TSE, salvo em algumas situações, e o parágrafo 4º vai falar da irrecorribilidade das decisões dos tribunais regionais eleitorais, salvo em 5 situações, são 5 incisos. E um desses fala do registro de candidatura. Então, da decisão do TRE do Paraná, que deferiu o registro de candidatura, mesmo após uma ação de impugnação de registro de candidatura, dessa decisão, cabe o recurso ordinário para o TSE. E aí você tem que conhecer a organização da Justiça Eleitoral para saber que nós temos os juízes eleitorais em primeiro grau de jurisdição, os tribunais regionais eleitorais em segundo grau e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. De uma decisão do TRE, portanto, com base no artigo 121, parágrafo 4º, por se tratar do tema do registro de candidatura, que é um dos incisos ali do artigo 121, parágrafo 4º, coube o recurso ordinário para o TSE. E foi esta decisão do TSE, em sede de recurso ordinário, que foi decretada a perda do mandato eletivo do então deputado federal. E aí nós vamos analisar a decisão do TSE. Em suma, o que é que o TSE sinalizou? O TSE apontou para uma fraude à lei. Veja, pessoal,
fraude à lei foi um termo utilizado pelo próprio TSE. Não sou eu que estou utilizando, mas já quero dizer que esse termo fraude à lei, ele é utilizado por diversas vezes na jurisprudência dos tribunais superiores. Por que que o TSE considerou que Deltan Dallagnol estaria ali fraudando a lei? Porque o artigo 1º, inciso 1, a linha Q da Lei Complementar 64/90, sinaliza que se um membro do Ministério Público, ele fala da magistratura também, mas eu vou sinalizar aqui para o membro do Ministério Público, porque o Deltan Dallagnol, ele era procurador da República, ele era membro do Ministério Público. Se o membro do Ministério Público pede exoneração do seu cargo na pendência de processos administrativos disciplinares, e este é um ponto extremamente polêmico, na pendência de processos administrativos disciplinares, ele será considerado inelegível pelo prazo de 8 anos. E o questionamento é, nós tínhamos processos administrativos disciplinares pendentes. O que é que o TSE considerou? Qual foi a análise que ele fez? Veja, o TSE considerou o seguinte: alguns elementos levaram a crer que Deltan Dallagnol queria escapar de uma possível demissão em um possível processo administrativo disciplinar que poderia ser instaurado pelas seguintes circunstâncias. Vamos lá para o contexto. Deltan Dallagnol, para concorrer ao cargo de deputado federal, ele precisaria pedir exoneração do cargo de procurador da República com 6 meses de antecedência antes do pleito. Ele pediu exoneração com 11 meses antes do pleito. Então, o ministro do TSE, ele questionou por que ele foi 5 meses, com 5 meses de antecedência em relação ao que a lei exige, por que ele pediu essa exoneração com tanta antecedência? Isso é o questionamento que ele faz e ele passa a enfrentar. Veja, há 16 dias antes do pedido de exoneração, nós tínhamos um colega de Deltan Dallagnol, que havia sido um procurador da República, que havia sido demitido do cargo por ser enquadrado na lei de improbidade administrativa, naquela situação do outdoor. Não sei se você lembra, não sei se você acompanhou. Um procurador da República, ele financiou do próprio bolso um outdoor sobre a Operação Lava Jato, enaltecendo a Operação Lava Jato. E isso teria sido ali um ato de improbidade administrativa e ele foi demitido do cargo de procurador da República. 16 dias depois dessa situação é que o Deltan Dallagnol pediu a exoneração do cargo de procurador da República, talvez temendo uma possível demissão. Isso tudo é o que o TSE está analisando. Além disso, nós tínhamos ali alguns procedimentos instaurados, ao todo 15 procedimentos instaurados, que poderiam ensejar um processo administrativo disciplinar que poderia trazer a pena de demissão. Este é um ponto polêmico porque muitas pessoas estão falando justamente sobre possibilidades. A gente não sabe de concreto o que é que iria acontecer, mas eu estou contando aqui o que é que o TSE argumentou para considerar que houve fraude à lei. E, inclusive, o Deltan Dallagnol ele já havia sido advertido e censurado em outros procedimentos. Então ele estaria temendo ali uma possível demissão em um futuro processo administrativo disciplinar que poderia ser instaurado. Esses elementos que conduziram o TSE, o relator, construiu esse argumento a dizer que houve uma fraude à lei. Ele queria escapar de uma possível demissão para ele poder se tornar elegível e concorrer como de fato ele concorreu. Esses elementos autorizam a dizer, na concepção do TSE, que houve uma fraude à lei. Aqui eu quero ouvir vocês, a sua opinião, se você concorda com essa decisão do TSE, se você acha que houve fraude à lei, e vamos nos ater aí comentários técnicos
jurídicos. Essa decisão foi elogiada por muitas pessoas dizendo que é uma decisão irretocável. Ela foi criticada por outras pessoas, inclusive o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio, ele criticou essa decisão. O fato é que no âmbito do TSE, nós tivemos uma decisão unânime. Os 7 ministros do TSE, e aí você vai estudar a organização da Justiça Eleitoral, você vai saber que o TSE é composto por 7 ministros. Desses 7 ministros, 3 são membros do STF. Então, os 7 ministros do TSE, por unanimidade, decidiram que houve fraude à lei para escapar da Lei Complementar 64/90, que trata da inelegibilidade, artigo 1º, inciso 1, a linha Q, que seria aplicada a ele para ele poder concorrer. Houve fraude à lei nesse sentido e então decretaram a perda do mandato do deputado federal. A gente não fala aqui em uma ação de impugnação de registro de candidatura, a gente não fala em cassação do mandato. Muita gente da imprensa, muita gente boa falando em cassação de mandato, não. Tecnicamente é perda do mandato por conta de um indeferimento do registro de candidatura em sede de recurso ordinário analisado pelo TSE, porque havia uma decisão prévia do TRE do Paraná. E aí a gente tem que compreender esse organograma, compreender como funciona o processo judicial. Veja, dessa decisão do TSE ainda cabe recurso? Cabe recurso dentro do próprio TSE. A gente fala em embargos de declaração se houver ali no acórdão alguma contradição, alguma omissão, enfim. E cabe também o recurso extraordinário para o STF, caso haja uma ofensa à Constituição. E ele pode argumentar que houve ofensa à Constituição sob a ótica da presunção de inocência. Se ainda não houve processo administrativo instaurado, e mesmo que houvesse processo administrativo instaurado, a gente ainda não sabia o resultado final do processo, será que de fato ele seria demitido? Será que de fato ele se tornaria inelegível? Apenas a existência de processo administrativo? Aí a gente já vai questionar a própria constitucionalidade dessa lei da ficha limpa. Muita gente já criticava a constitucionalidade da lei da ficha limpa muito antes do caso Dalton Dallagnol. O fato é que agora a gente tem uma situação concreta que pode ser questionado em via de recurso extraordinário, instaurando-se aí talvez ali um controle concreto realizado pelo STF em sede de recurso extraordinário. Obviamente que a gente vai ter que avaliar aí as situações para o preenchimento dos requisitos do recurso extraordinário, como por exemplo o próprio pré-questionamento, né? Se a matéria foi discutida anteriormente. Bom, a par disso, a gente tem essa decisão do TSE que traz temas importantes, ação de impugnação de registro de candidatura, a federação partidária, o artigo 1º da Lei Complementar 64/90, tudo isso tema importante para o seu concurso unificado do TSE. Gostou desse vídeo, pessoal? Se inscreve aqui no canal, indique este vídeo, este canal, para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo, e eu quero lhe ouvir o que é que você acha sobre este caso do Dallagnol, se você acha que o TSE acertou ou errou. Todas essas situações a gente vai enfrentando, destrinchando e, o principal, otimizando a sua preparação. Porque a minha ideia é estar aqui com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.